TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Olá, caros amigos que agora acompanham a programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos vocês, o nosso encontro objetiva a reflexão acerca da doutrina espírita, dos seus postulados, da sua proposta educativa para as nossas vidas, fazendo desse nosso encontro uma verdadeira sala de aula. E no programa de hoje, nós vamos refletir sobre uma temática muito importante, contida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. E para estar conversando com a gente sobre isso, nós convidamos ele, que já é conhecido de todos vocês, o nosso amigo Vicente Cardoso. Seja bem-vindo, Vicente. Obrigado, nosso programa mais uma vez. Inicialmente, quando nós falamos de Cristo Consolador, logo a palavra sofrimento entra em pauta. O próprio Jesus, em uma das suas passagens, nos fala que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. E é isso mesmo, Vicente. Jesus ele veio trazer as suas palavras para aqueles que sofrem. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, ele faz o breve comentário dizendo o seguinte, que Jesus tomou as nossas enfermidades sobre ele e levou as nossas doenças. Com isso, ele quer dizer o seguinte, que Jesus, percebendo que a humanidade estava num momento vivendo uma completa miséria, miséria interior, miséria espiritual e, além de tudo, também a miséria material, percebendo que a humanidade estava vivendo as dores, os sofrimentos, os quais ela mesma elege para si mesmo, ele veio em pessoa. Por que ele veio em pessoa? Porque Jesus, ele é apaixonado com todos nós, com toda a humanidade. Ele ama, ele tem uma paixão exacerbada por todos nós. Então, ele fez questão de vir pessoalmente trazer para nós o lenitivo, trazer para nós o bálsamo capaz de poder a humanidade. Com isso, quando ele tomou sobre si as nossas enfermidades é subjetivo, quer dizer, é da mente, é nosso. Com isso, as enfermidades nos levam às doenças. E quando ele daqui partiu, deixando o seu legado, ele tinha certeza de que se a humanidade vivenciasse os seus preceitos, a Boa Nova, o Evangelho, certamente as nossas doenças estariam erradicadas. Com isso, ele veio então na condição de um consolador, de um libertador de almas, mas também de uma criatura que ama até hoje toda a humanidade. Quando lá no Evangelho do segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 6, onde retrata, vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu, quer dizer, o Cristo, vos aliviarei. Tomai sobre vós, aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e aí encontrareis repouso para as vossas almas. E quis colocar que o seu jugo, ele é, digamos assim, ele é suave e que o fardo era leve. Ele estava simplesmente trabalhando na ideia de que o jugo é justamente a observação da lei divina. É a obediência, é o consentimento da razão com relação às leis divinas. Uma vez vivenciado essas leis divinas, ela tinha como o fardo leve simplesmente uma única imposição, o amor, a caridade. Deixa tudo mais leve. Tudo mais leve, porque quando a gente observa as leis, vivenciando as mesmas, nós estamos vivenciando o amor, porque amor é lei. Sim. O amor retrata as leis divinas.
Com isso, Jesus vem até nós nos trazendo esses preceitos. Vinde a mim, quer dizer, ele nos concitou uma caminhada. Quando ele nos concitou, ele estava nos colocando numa condição, unicamente de que esse convite de vinde a mim é uma tomada de atitude nossa. São atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, no sentido de caminhar na direção de quê? Da busca do amor, vivendo o amor pela caridade, porque a caridade é viver o amor, é a prática do amor. Com isso, essa caminhada certamente nos levaria a uma condição melhor de vida. Com isso, as dores seriam extirpadas da face da terra. Com isso, as nossas doenças já não mais existiriam, porque a enfermidade já não existia mais. Porque ele veio justamente para os enfermos. E aquele que ama sai de si, né, Vicente? Sai de e ao si. sair de si, se transportar para fora, aplaca em si mesmo a própria miséria. Porque amor é doação. Sim. Amor é renúncia. Quem ama certamente está pronto a renunciar, mas renunciar a favor, em benefício do outro. Com isso, quem realmente ama está sempre renunciando. Então, o Cristo vem nos trazer esse preceito para que nós pudéssemos aprender a viver numa completa relação de harmonia com as leis divinas. Mas um dos fatores pelos quais também se tornou Jesus o consolo foi o Sermão do Monte. Quando Jesus subiu ao monte e ali se dirigiu a toda a humanidade que estava em busca de uma mensagem, de alguém que pudesse consolá-los, reconfortá-los e mostrá-los a eles a direção a ser seguida, Jesus, ao subir ao monte, Ives, ele falou as chamadas bem-aventuranças, nos concitando a uma condição espiritual da qual nós ainda não éramos portadores. Sim. Então, as bem-aventuranças seriam uma espécie de uma plataforma do reino dos céus. É uma condução para a felicidade, porque o próprio nome bem-aventurado, ele significa o homem feliz, o homem pleno. E o bem-aventurado dos aflitos também, ele vai muito nessa direção, né, Vicente? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados aqueles que, na verdade, são brandos, são pacíficos, porque esses verão a Deus. Enfim, quando ele sobe no monte e dirige toda aquela multidão, nos concitando a essa atitude chamada de beatitude, que quer dizer felicidade, ele estava deixando muito claro que quando ele vem a mim, onde é que estava Jesus? Ele não estava aqui corporalmente entre nós, ele estava na sua realeza espiritual. Então, eu estava junto, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando ele fala vinde a mim, ele estava falando da questão de seguir os preceitos de Deus. Seguir os preceitos. Então, as bem-aventuranças falam das qualidades e virtudes das quais nós precisamos conquistar no nosso dia a dia para encontrarmos a felicidade. Sim. Mas a felicidade, Ives, não é somente encontrarmos a felicidade. Encontrando a felicidade, certamente encontraremos o quê? O caminho que nos conduzirá realmente ao Pai, a Deus. Porque o único caminho que realmente nos conduz a Deus é justamente o caminho da felicidade. Com isso, a nossa posição hoje na Terra, através das bem-aventuranças, através dessa mensagem cristã, é justamente para nos direcionar esse caminho da felicidade. Chegando lá, certamente é o caminho que nós ainda haveremos de percorrer para encontrarmos realmente o reino de Deus. Porque uma coisa é reino dos céus, outra coisa é reino de Deus. O reino dos céus é justamente aquilo que tudo a gente passa a entender, que são os estados de consciência das quais todos nós estamos e possuímos. É aquilo de voltar para dentro de você mesmo, encontrar em você o céu, por isso que é reino dos céus. Com isso, ao voltar para dentro de nós mesmos, encontrando o reino dos céus, certamente é o caminho que nos conduzirá ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é um só. Porque há um só Deus, não há deuses. Né? Mas céus são muitos, são estados de consciência. E quando ele se referiu a nós dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse, ele já teria dito para nós, ele está nos dando uma condição, Ives, de acreditar numa fé do futuro, no futuro, que na verdade não existe ainda. O futuro não existe ainda. O futuro está para nós
como aquela condição de expectativa de que você está trabalhando no presente, construindo o futuro. É um plantio. É um plantio. É aqui o segundo preceito dele, a cada um segundo as suas obras, as suas ações. Se é cada um segundo as suas obras e ações, o futuro não existe ainda. E é extremamente consolador essas palavras, né? Porque dá a cada um de nós, vamos dizer assim, a autonomia e a diretriz da própria vida na resolução dos próprios problemas. Eu acho que talvez através desse sentido que essas palavras de Jesus, elas vêm à nossa direção. Quando ele fala tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Esse bom ânimo, quer dizer, o ânimo significa uma energia interna, né? Que cabe, de alma, né? De alma, Isso. né? Essa potência que todos nós trazemos dentro de nós. A força da alma. E que nos leva ao movimento. Agora, Vicente, de que maneira as palavras de Jesus, elas podem nos trazer fortalecimento, elas podem nos trazer esperança, elas nos podem trazer consolo. O que elas têm de especial capaz de proporcionar esses estados da alma? Ives, Jesus em todos os seus preceitos, ele veio realmente retratar a lei do amor. Ele veio representar, quer dizer, ele veio testemunhar. Então, certamente, ele quis nos mostrar que o caminho pelo qual ele já percorreu é o mesmo caminho que eu, você e todos os espectadores deverão caminhar. Com isso, ele vem trazer para nós um embasamento muito importante, que é a questão do futuro. Se ele não falasse do futuro, de nada valeria eu estar aqui e você também falando para os nossos irmãos telespectadores. Porque o futuro é tudo aquilo que nos aguarda, a cada nova atitude, nós estamos construindo esse futuro. Então, a fé no futuro vem, de certa forma, nos credenciar uma grande possibilidade de trabalharmos no presente as nossas atitudes. Porque ele mesmo foi muito claro para nós, dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta hoje o seu mal. Quer dizer, ele quer dizer o seguinte, que tudo que nós podemos fazer só pode acontecer no presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, hoje. Quer dizer, não amanhã. Não amanhã. Por quê? Porque hoje, é agora, Ives, é que eu trago em mim o passado. O passado é imexível. Você não pode mudar o passado. O passado ele já foi consumado. Então, o passado já foi um presente. Mas o passado está tão presente em mim quanto o próprio presente. Então, como eu não posso mudar o passado, mas eu também não posso mudar o futuro, porque o futuro não existe ainda, mas eu posso construir o futuro. Na onde? No presente. Então, é no presente que nós deveríamos agir no sentido de poder acreditar que para mim está reservado um futuro que dependerá das minhas boas ações. Então, o preceito, a fé no futuro, vem também nos realçar a ideia de que não adianta falar do futuro se você não explica a causa dos sofrimentos, a causa das dores. É preciso realçar qual que é o motivo pelo qual nos levou às dores, o sofrimento. Porque eu sempre costumo falar o seguinte, a dor é contingência do processo existencial. Está na lei, está no orbe, porque os animais também sofrem. E, no entanto, os animais não têm o senso moral ainda, a tal ponto. Não têm o livre-arbítrio. Mas nós temos o livre-arbítrio, o senso moral. Então, com relação a nós, é importante saber que o sofrimento nosso é escolha. Sofrimento é opção. Na verdade, é eu que estou optando por caminhar pela senda de não viver em harmonia com as leis divinas. Então, o sofrimento não é uma atitude de Deus. É um indicador. É um indicador pelo qual eu não precisaria sofrer para evoluir, porque ninguém evolui na dor, ninguém evolui no amor. Desculpa, não evolui na dor, no sofrimento. A gente só evolui no amor. A única coisa capaz de promover nós em nossa evolução é o amor. Se não for pelo amor, não evolui. Talvez o sofrimento seja aquele sinal de alerta que alguma coisa vai mal. Às vezes, eu costumo dar um exemplo que quando o boi está se desviando da boiada que o vaqueiro está conduzindo para o curral, ele vai com o cavalo e dá aquele espetão. O aguilhão. Esse aguilhão é justamente Deus nos conduzindo de volta ao caminho, talvez. Não precisava. É aquele sinal de alerta, né, Vicente? Porque Deus nos criou felizes. Sim. Deus nos criou perfectíveis.
né? E deu a cada um a liberdade, a escolha de poder, durante aquele momento de você fazer uma escolha, liberdade de poder escolher. É tanto que ele nos deu, em contrapartida ao livre-arbítrio, o senso moral, que é justamente o juízo de valor. Então, no momento de fazer escolha, nós sempre escolhemos a porta larga, que é justamente a porta da perdição. A gente não escolhe a porta estreita, que é a porta da redenção, a porta da resignação, é a porta de você poder trabalhar para si mesmo, em renunciando a certas coisas que devem ser renunciadas. E toda escolha traz consequência, né, Vicente? Traz consequências. Então... E são sempre danosas, Sim. porque nós nunca escolhemos o melhor para nós. Né? Estamos vivendo um momento em que nós, assim, não podemos fazer nada pelo outro, exceto poder orientar, poder emprestar para ele um ombro. Mas as atitudes, Ives, somente nós podemos mudar as nossas atitudes. É uma situação chamada sine qua non, uma situação que eu não posso fazer nada por você, o que diz respeito às suas próprias ações, como você também não pode fazer para mim e nem para os nossos telespectadores. A cada um, diz o preceito, não é a cada um, não é a cada todo mundo. Né? Então, com isso, passa a perceber que quando ele nos concitou, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis cansados, ô Ives, nós estamos cansados de errar. Nós estamos já fartos e fartos de tanto cometer tantos crimes, tantas atitudes que vêm de contra nós mesmos, porque existe uma lei de causa e efeito. Né? Toda a minha atitude me leva realmente a consequências, que é chamado o efeito. Então, pelos efeitos, nós remontamos a causa. Então, fica simples você observar que Jesus, trazendo os seus preceitos, está imbuído em todos os preceitos doutrinários a maneira pelo qual eu e você e todos nós vamos descobrir como agir no presente. Como nós vamos agir no presente. Então, para isso que todo o seu legado nos traz realmente essa consolação, né? Falar do futuro, falar de que o nosso sofrimento, eles serão abrandados na medida em que nós caminharmos em termos de atitude, em poder mudar tudo em derredor de nós, renovando-se constantemente, como diz Paulo de Tarso aos Coríntios, renova-te sempre, ainda que o homem exterior se corrompa, acima de tudo o homem interior se transforme dia a dia, hora a hora. Dia a dia. É isso que precisamos. Sim, e quando o Evangelho de João nos traz que o Espiritismo ele seria o Consolador prometido por Jesus, na atualidade, esse Consolador, a nos dar essa diretriz, a nos fomentar essa autonomia e essa maturidade espiritual, porque eu acho que a missão de Jesus, eu acho, não tenho certeza, foi justamente nos extrair de um estado de infância espiritual, porque o adulto ele sabe se conduzir melhor. Sim. Então, nos extraindo dessa infância espiritual, a doutrina espírita como sendo o consolador prometido por Jesus, Sim. que elementos que nós poderíamos extrair como indicadores que ela realmente seja o consolador prometido? Primeiro é o seguinte, o Evangelho de João, capítulo 14, ele retrata o seguinte: se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, um outro Consolador, a fim de estar conosco, né, eternamente. O quê? O Espírito de verdade, que o mundo naquela época não poderia receber, porque não o via e não o conhecia. Mas ele assegurou, vós conhecereis, porque estará convosco e permanecerá convosco eternamente. Esse Santo Espírito que ele chamou do Espírito de verdade. Então, quando ele faz essa promessa, ele está anunciando o segundo advento do Cristo. Ele está rogando a Deus e que Deus enviaria um outro. Então, quer dizer o seguinte, que Jesus também é um consolador. Mas o que viria não seria ele pessoalmente. Porque se fosse, ele tivesse que voltar, ele não diria que rogaria o Pai e o Pai enviaria outro. Ele diria, eu voltarei para vós. Mas ele não falou que voltará para nós. O outro já indica algo fora dele. E esse que ele está prometendo, o Ives, não é uma entidade, uma individualidade. Ele estava prometendo para a posteridade a vinda de uma doutrina. Porque você coloca que ele permaneceria conosco eternamente e estaria em nós, não poderia ser uma pessoa, uma individualidade. Porque o indivíduo não pode estar com você, comigo, com todo mundo ao mesmo tempo. E nem permanecer em nós, estar em nós,
e nem permanecer eternamente. Somente uma doutrina é um conjunto de princípios que viria trazer realmente um entendimento da lei divina, ela poderia ser assimilada por você, por mim, por todos nós, estar com todos nós ao mesmo instante, em toda parte. Então, ele está nos prometendo realmente essa grande possibilidade de vir no futuro, quanto veio no século XIX, a doutrina espírita como sendo a terceira das grandes revelações prometidas por Deus. E a doutrina espírita, ela vem no século XIX trazendo a revivescência de todo o ensino do Cristo. Ela vem relembrar tudo que ele nos ensinou, ela vem complementar tudo que outrora Jesus nos ensinou. Sem os escolhos. Sem os escolhos. E sem o quê? Sem também as más interpretações, porque a doutrina espírita, ela elucida, ela interpreta as parábolas. Ela decodifica aquilo que as parábolas foram codificadas em cima de preceitos. Então, quando ele nos coloca que um dado momento o Espírito de verdade viria, ele está prometendo justamente esse produto dado de ensinamentos vindo dos Espíritos. Porque o Espiritismo, Ives, ele é de todos os tempos da humanidade. É tudo aquilo que é oriundo dos Espíritos. Mas precisava um dado momento em que tudo que viera deles tivesse uma interpretação racional. Uma organização. Uma organização. Então, a doutrina espírita, ela veio justamente reunir num corpo doutrinário, né, baseado em comprovações científicas. Uma síntese. Uma síntese, um conjunto de princípios que pudessem estar interligados entre si e que pudesse tanto responder às nossas indagações, quanto às indagações que a filosofia nos levou a raciocinar. Com isso, a gente percebe que a gente tem que interpretar que a doutrina espírita é justamente essa promessa de Jesus. É esse consolador que viria tanto somente consolar, mas esclarecer, nos proporcionar a nossa educação, a nossa evolução espiritual. E uma coisa também comprobatória de que se trata realmente desse Consolador prometido é justamente a questão dos frutos. Jesus mesmo ele nos diz, né, observar a qualidade das árvores pelos Sim. frutos. E os frutos da doutrina, o que a doutrina espírita tem espargido pelo mundo, tem sido frutos extraordinários. Extraordinário, porque a doutrina espírita ela chegou até nós, primeiro pela prática, que eram os fenômenos, Sim. para nos sacudir, nos despertar para o que estava vindo a posteriori, que era essa doutrina, esse conjunto de princípios científicos, filosóficos, de consequências morais, para que nós pudéssemos ter uma interpretação de tudo que os antigos profetas disseram, tudo que Jesus nos falou naquele tempo, porque nós não tínhamos olhos para ver naquele tempo, não tínhamos ouvido para ouvir. Então ele disse que nós tivéssemos olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque ele estava dizendo naquele momento ali, por forma de parábolas, que haveria de permanecer eternamente conosco em todos os tempos, mas que seria nós que viríamos fazer realmente essa interpretação dessas parábolas. Então, a doutrina espírita, ela retrata, e hoje em tempo moderno, justamente esse espírito de verdade, de que não é uma pessoa, como eu já comentei, mas esse conjunto de preceitos da própria verdade em si, vindo em espírito e verdade. A principal característica da doutrina espírita é a verdade. Então, com isso, fica explícito para todos nós que Jesus nos prometeu o segundo advento, e ele já veio, ele está em nós e permanecerá conosco eternamente. Sim, e deixando para nós aí essa mensagem de renovação a cada dia, fazendo com que nós possamos, daqui por diante, não nos escorar como antes nós nos escorávamos em pastores, em líderes religiosos, mas escorar na própria consciência. Na própria consciência. E é essa que é o objetivo. Na onde está escrito as leis divinas, leis divinas, a própria consciência. as leis divinas. Então, para isso, tudo veio para nos despertar a nossa própria consciência, porque ali está escrito todas as leis divinas. E é para lá que a doutrina espírita nos conduz o tempo todo. Assim, a gente acredita que a doutrina espírita é realmente essa promessa e Jesus cumpriu com as suas palavras. Vicente, nós gostaríamos de te agradecer. Eu que agradeço, Ives, pela oportunidade. Esse diálogo aqui interativo em que nós podemos, né, levar até todos alguns esclarecimentos pertinentes à doutrina espírita. Gostaríamos de agradecer também a você pela paciência, pela audiência, por estarem acompanhando esse nosso diálogo enriquecedor.
dizendo ainda que na próxima terça estaremos aqui refletindo sobre outros temas. Desde já deixamos o nosso convite para um novo encontro. Muita paz e até lá.